Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info e neste vídeo vamos falar um pouco sobre a consultoria em hardware. A consultoria é um serviço que a maioria dos técnicos em manutenção, técnicos em hardware, não oferece como serviço aos seus clientes. E a consultoria com certeza é uma maneira muito boa de se ganhar dinheiro, de ter uma rentabilidade, um faturamento muito diferenciado prestando serviços em manutenção de computadores. Então por isso que é importante você saber o que é, saber como fazer e os principais pontos que você deve observar quando você for prestar uma consultoria. Então, como eu comentei, a maioria dos técnicos não oferece esse serviço. Por quê? Basicamente por três motivos. Alguns não sabem o que é uma consultoria. Outros não sabem como fazer uma consultoria. E tem também aqueles que não têm segurança, não têm conhecimento suficiente sobre o assunto hardware e manutenção para oferecer esse serviço aos seus clientes. Então esses são os três principais motivos que temos e pelos quais os técnicos deixam a consultoria de lado. Bom, vamos começar então entendendo. O que é uma consultoria? Para que serve uma consultoria? Vamos comparar primeiro uma situação do nosso dia a dia que acontece com bastante frequência. Você foi a um médico. Você foi a um médico consultar porque você está com algum problema de saúde. O que o médico vai fazer? Ele vai examinar o paciente. Ele vai pedir mais exames se for preciso, ele vai analisar toda a situação do paciente e com base nesses dados que ele conseguir através dos exames, através da análise do quadro do paciente, ele vai dar um diagnóstico e vai dizer para você o que você precisa fazer para melhorar do problema de saúde apresentado. Então o médico nesse caso é o teu consultor, ou seja, com base nas informações do teu diagnóstico, dos teus exames, das tuas análises, ele vai dizer o que você tem e vai sugerir então um tratamento. O consultor de hardware é a mesma coisa, ou qualquer outro consultor. O trabalho do consultor é analisar os dados da empresa, verificar os processos, as tarefas que são executadas dentro da empresa, montar estratégias, montar ideias para agilizar esses processos dentro da empresa, para tornar o trabalho, o dia a dia de quem trabalha na empresa mais simples, mais rápido, mais produtivo, gerando assim mais faturamento para a empresa. Então esse que é o trabalho do consultor. Então agora que você já sabe o que é um consultor, qual é que é o trabalho dele dentro de uma empresa, vamos falar um pouquinho sobre como fazer, como prestar uma consultoria. Então, primeira coisa que você precisa é conhecer muito bem a realidade da empresa para a qual você está fazendo essa consultoria. Não adianta você querer entrar na empresa hoje e achar que amanhã você pode tirar um diagnóstico já e dizer o que precisa ser feito na empresa. Não é assim que funciona. A consultoria ela leva tempo e precisa que você conheça muito bem a empresa. Então você vai precisar de dados, de informações de pessoas importantes dentro da hierarquia da empresa. Se for empresa pequena, melhor ainda. Geralmente é 1, 2 sócios que tem todo o controle, todas as informações da empresa. Então fica mais fácil de obter essas informações. Mas você precisa conhecer muito bem aquela empresa. O que ela faz, como ela faz, quais são os processos internos daquela empresa, a fim de que você possa achar brechas, furos, coisas que estejam mal organizadas dentro dos processos, no que diz respeito a hardware e software, lógico, né? E indicar soluções para que a empresa melhore naquele ponto. Então, por exemplo, algumas coisas, alguns serviços, alguns pontos, aspectos que você pode identificar e melhorar dentro de uma empresa. A parte dos equipamentos. Geralmente a empresa, pelo menos aqui na cidade onde eu moro, as empresas pequenas, que são aquelas eu-presas, como a gente costuma chamar, elas têm um sócio, um ou dois sócios no máximo, e o equipamento que sobra da casa do sócio vai para a empresa. Por exemplo, o empresário comprou um computador novo para o filho, para a filha dele, o computador velho vai para a empresa, esse vai ser o
instrumento de trabalho dele lá dentro da empresa. Comprou um computador novo para ele usar no fim de semana, o velho vai para a empresa. Geralmente aqui é assim que funciona. Então, uma coisa que você pode fazer como consultor é examinar os equipamentos que a empresa utiliza, computadores, modems, roteadores, switches, cabeamento de rede, impressoras, tudo isso você pode examinar, fazer uma análise desses equipamentos e ver o que realmente dá conta do trabalho que é executado na empresa e o que precisa ser trocado. Softwares, então sistemas operacionais e aplicativos que são usados na empresa, você pode verificar o que é usado para fazer as tarefas. Se você conhece e você precisa conhecer alternativas para aquela empresa, afinal de contas, para prestar uma consultoria você precisa saber o que você vai indicar, então você pode indicar aplicativos que vão facilitar o trabalho dos funcionários daquela empresa ou dos donos, dos proprietários da empresa. Então indicar softwares e sistemas, quando a empresa é pequena, preferencialmente gratuitos, né, que vão agilizar o trabalho daquela empresa. Montar estratégias, por exemplo, eu fui fazer uma assistência, fui prestar uma assistência numa empresa que, em virtude de um raio que caiu durante um temporal, queimou um computador. Todos os dados daquele computador, pifou o HD da máquina, não tinha mais como ler, todos os dados daquele HD foram perdidos. Então o que acontece? A empresa não tinha alguém lá para instruir a fazer um backup ou para organizar uma rotina automatizada de backup para salvar os dados importantes daquela empresa. Me chamaram só depois que já tinha acontecido. Daí depois foi feito, mas já era tarde para o que foi perdido. Então montar estratégias, montar rotinas que vão agilizar o dia a dia daquela empresa. Então, por exemplo, automatizar o processo de backup de todos os cadastros de clientes, de produtos, enfim, tudo que tem lá dentro da empresa. Isso é uma tarefa que você pode fazer. Indicar o uso de softwares e sistemas, que eu já comentei, para facilitar o trabalho. Implementar rotinas, por exemplo, de backup de dados é uma delas. Outras rotinas que você pode implementar, por exemplo, a parte de impressão. Você pode estar fazendo aí uma configuração na impressora a fim de economizar tinta, criar uma rotina para economia de papel, onde relatórios que sejam só para consulta sejam visualizados somente em tela através de algum aplicativo. Então tudo isso você pode organizar. Só que para você conseguir trabalhar bem dentro da empresa, prestar uma boa consultoria, você precisa saber duas coisas muito importantes. Qual é o poder aquisitivo daquela empresa e quanto a empresa está disposta a investir em tecnologia. Então você pode indicar alguns desses serviços que eu comentei aqui sobre equipamentos, softwares, sistemas, rotinas e tudo mais, mas você precisa saber quanto que a empresa quer gastar em tecnologia. Se a empresa quer gastar R$50 por mês em tecnologia, você vai ter que trabalhar com esse orçamento. Então você precisa entrar dentro da realidade financeira da empresa para saber quanto aquela empresa está a fim de gastar em tecnologia. E como consultor, você deve convencer o empresário que o investimento em tecnologia vai ser um bom negócio. Então isso você precisa também fazer como consultor, trabalhar um pouco o psicológico do empresário para que ele entenda que o investimento de R$500, de R$1.000 em tecnologia pode ser uma economia de R$4.000 ou R$5.000 daqui a 1, 2, 3 ou 6 meses. Então tudo isso como consultor você tem que avaliar também. E por último, então, finalizando o nosso vídeo de hoje, a questão de quanto cobrar por uma consultoria. Isso é muito variável, varia de uma região para outra, de um estado, de um município, depende muito da economia, da parte financeira do município onde você vive. Mas basicamente funciona assim: o trabalho de um consultor, primeiro porque ele precisa conhecer toda a empresa para depois pensar no lugar do empresário. Então o trabalho do consultor ele tem que ser bem valorizado. Então vamos imaginar um exemplo. Se você costuma cobrar uma hora técnica como técnico para fazer manutenção, se você costuma cobrar R$25, por uma consultoria você não pode cobrar menos do que 50, em hipótese nenhuma, daí para cima. O trabalho do consultor é fazer o empresário investir o dinheiro hoje, um pouco de dinheiro hoje, né, para economizar bastante dinheiro no amanhã.
Então, essa mentalidade você como consultor tem que ter em mente, tem que fazer o empresário entender isso também e plantar essa sementinha lá dentro da empresa dele, que o que ele investir hoje em tecnologia é economia para ele a partir de uma semana, um mês, um ano, enfim, para o futuro. Então, valorize o seu trabalho. São algumas dicas para você começar na área de consultoria em hardware, em redes também, mas lembrando que você precisa conhecer muito bem a área de atuação que você trabalha para poder prestar essa consultoria. Não adianta você querer chegar lá sem saber, sem ter argumentação para tudo que o dono da empresa lá, ou que o sócio, ou que o gerente da empresa for questionar. Então você precisa ter um nível de conhecimento muito bom e depois é só montar estratégias e uma vez que você entrou na empresa, dificilmente o empresário vai te deixar de lado, vai dispensar o seu serviço se você estiver trabalhando certinho, se você mostrar para ele que você está interessado em melhorar o faturamento e melhorar o trabalho, as rotinas daquela empresa. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que essas pequenas e simples dicas ajudem aí no trabalho de vocês como técnicos em manutenção de computadores. Espero que realmente aproveitem o que foi ensinado. E não deixem de seguir o RBTech nas redes sociais. Acesse aí o nosso Twitter, nosso Facebook, inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe todas as novidades do nosso site. Muito obrigado a você que nos assistiu e até uma próxima oportunidade.